Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu resolvi falar sobre o festival Sesc Melhores Filmes, que ocorreu entre 5 e 25 de abril de 2018. É um festival no Cine Sesc da Augusta. É uma oportunidade muito legal da gente ver filmes assim que às vezes não deu tempo. O primeiro filme então que a gente vai falar é o filme Arpilheiras. É um nome meio difícil, Arpilheiras. Mas são mulheres que desenham, né, através de um bordado, que podem passar uma mensagem. Então, esse filme é de 2017, ele foi dirigido por um coletivo de mulheres que são vítimas de barragens. Então, quando é feita uma hidrelétrica, acontece uma série de mudanças, né, nas regiões. Tem muitos operários, né, e geralmente aumenta a prostituição. Muitas vezes essas famílias são deslocadas. Na época da ditadura, as famílias não eram nem vistas, a lei nem protegia muito. Depois, né, no período democrático, a gente também tem uma série de problemas. Às vezes são removidos para lugares completamente diferentes daqueles que eles viviam. Então são histórias muito dramáticas. Por exemplo, no Pará tem um caso onde os fios de alta tensão passam por cima das comunidades, mas as pessoas mesmo não têm luz em casa. Então é um filme assim muito tocante, né? Porque é muito real. E elas vão mandando esse bordado de uma região para outra. Então a mulher da região sul manda para uma mulher da região sudeste e assim vai. Nota 89. Um outro filme, então, Cidades Fantasmas, de 2017, do Tyrell Spencer, que é gaúcho, lá da minha terra. Então, esse filme, ele é lindíssimo, né? Ele mostra essas cidades que foram abandonadas, muitas vezes porque os governos não se preocuparam, né, muito com elas, ou porque as estratégias das empresas mudam. Então, ele vai mostrar cidades na Argentina, cidades no Chile, cidades aqui na Amazônia, né, que por diversos motivos elas foram abandonadas, né, ou ocorreram catástrofes, mas muitas delas há uma participação do governo, né, ou assim as pessoas sabiam que podia acontecer uma tragédia e não fizeram nada, ou alguém fez uma mudança técnica que não foi muito bem planejada. Então me lembrei desse livro aqui, que é A Guerra dos Lugares, da Raquel Ronick, onde ela fala, por exemplo, o caso do Cazaquistão. Né? O setor da construção foi um dos que mais sofreu os efeitos da crise econômica global de 2008. Mais de 450 projetos ficaram inacabados. Então, é interessante a gente pensar, né, por que ocorrem essas coisas, né? Muitas vezes tem uma mão humana, né? A direção e a direção de arte desse filme, Cidades Fantasmas, é uma coisa impressionante. Você mergulha, a câmera ela vai deslizando assim, né? Por entre essas paisagens e acabam sendo paisagens muito bonitas, apesar de, né, paisagens de abandono, de ruínas. É um filme belíssimo, realmente até ganhou, né, o festival aqui do É Tudo Verdade. Bom, outro filme que eu queria comentar, Comeback, de 2016, onde um ex-matador chamado Amador, é um pistoleiro, né? Ele resolve voltar ativa. O filme é muito bem dirigido, ele é do Érico Razi, tem o Nelson Xavier como ator principal e a relação dele com um camarada, né, que tá entrando na parceria. O filme lembra muito esses filmes argentinos, que tem um ar meio gangster, que mostra uma cidade assim meio detonada. É um filme brasileiro, claro, mas um filme muito bonito, muito tocante e é muito bom ver um filme brasileiro assim com um roteiro tão consistente, tem uma cara de novidade. O filme então que eu quero comentar com vocês
era o Hotel Cambridge, de 2016, da Eliane Café, um filme que já foi bem comentado, né, mas ele acabou se tornando mais atual ainda, porque ele está retratando os problemas, né, da falta de moradia. Então, a gente sabe que tem muitos imóveis abandonados no centro e, na verdade, tem mais imóveis abandonados que famílias sem casa. Recentemente até, vocês sabem que desmoronou aquele prédio, né, aqui no Paissandu. Por quê? Né? Porque as pessoas não têm onde morar, acabam ocupando esses prédios de uma forma muito precária, né? E elas estão recebendo agora um aluguel de R$ 400. Então, assim, toda essa situação ela é retratada no filme com um misto de ficção com um documentário, né? Então, alguns personagens foram criados, outros personagens estão vivendo ali a sua vida, na sua batalha diária. A Carmen Silva, ela acaba sendo a líder desse grupo, né? É uma pessoa real, inclusive ela está recebendo alguns ataques agora da mídia, mas é uma pessoa que está movimentando. Um filme extraordinário, um filme muito tocante, que mostra uma realidade assim urgente, né? Que mostra o descaso de todos os poderes, né? Como assim os estatutos são aprovados, mas nunca são implementados. Tudo isso a gente acaba vendo nesse vídeo, né? Como essas pessoas acabam sendo criminalizadas. O filme Divinas Divas, de 2016, da Leandra Leal. É um filme maravilhoso que mostra todas as travestis que viveram a época da ditadura, a Rogéria, a Divina Valéria, a Diane de Castro, e muitas delas se apresentavam nesse teatro que era da família da Leandra Leal. Então você vê assim esse universo mágico que elas criam, apesar da situação complexa da ditadura, né, em que muitos travestis aqui em São Paulo mesmo foram presos, foram até assassinados, né? Havia uma polícia, né, de costumes, mas ao mesmo tempo elas acabam achando um lugar como artistas, né? Então a Leandra Leal tem uma cena muito bonita no início do filme onde ela conta que para ela eram pequenas palhacinhas, porque eram mulheres muito bonitas, muito maquiadas, que vinham falar com ela quando ela era criança no teatro. Um filme tocante, né? Agora recentemente a Rogéria até faleceu. Um filme que marcou aqui essa história do Brasil e do Rio de Janeiro. Eu, Daniel Blake, de 2016. O Daniel Blake, ele é um homem de meia idade, ele acaba recebendo a notícia de que não vai mais poder trabalhar porque tem um problema do coração, e daí ele passa por uma série de humilhações no serviço público inglês, né? E ele acaba encontrando uma mãe solteira que tem 2 filhos, e ela também vive a mesma dificuldade de sobreviver numa Inglaterra neoliberal, né? Então mostra assim, a falência de um sistema, mostra como o pobre, né, acaba sendo completamente abandonado nas sociedades que eram ditas, né, o exemplo da democracia, o exemplo do capitalismo, é a neomiséria liberal, como as pessoas chamam, né? Influência entre uma economia deteriorada e a falta de democracia. Tudo isso o filme acaba nos fazendo refletir. O filme Corra, do Jordan Peele, é um filme de 2017, né? Vocês sabem, ficou bem conhecido. Achei o filme extraordinário. Eu já estava assim, com muita vontade de ver o filme, mas eu deixei passar um pouquinho nos cinemas e me surpreendi muito quando eu vi. Porque é uma história de um namorado, um homem negro, que namora uma menina branca, e aí fica aquela questão, né? Vou te apresentar para os meus pais, o que será que eles vão dizer? Né? Não, mas meus pais são super liberais e não tem problema. Então mostra esse lado dos Estados Unidos chamado pós-racial, né? Onde parece que não existem mais problemas raciais, e ele tem uma visão muito sutil, o diretor, né? Ele é um comediante famoso, né? E ele acaba usando algumas metáforas que são muito profundas, como a hipnose, né? É um filme que tem um lado surreal, um lado assim de terror, um lado até de ficção científica um pouco. Sobre o filme Corra, a gente lembra um pouquinho desse livro da Chimamanda Adichie, que eu tô lendo, ele é bem curtinho, e que é aquele Sejamos Todos Feministas, é uma conferência que ela deu no TED. Alguém falou para ela assim:
mas por que você não se chama de ser humano, em vez de uma mulher negra, né? Então ela fala assim: é o tipo de pergunta que funciona para silenciar experiências específicas de uma pessoa. Lógico que eu sou um ser humano, mas há questões particulares que acontecem comigo porque eu sou mulher. Um filme brilhante, um filme que merece todo o sucesso que ele fez. O filme é Poesia Sem Fim, do Alejandro Jodorowsky. O Jodorowsky é um mito, né? Ele já virou um mito. Então, nesse filme, ele vai contar a infância dele. Os pais dele eram comerciantes judeus e ele era esse ser um pouco esquisito dentro da família, desde ser um artista que gostava de ler poesia, e os pais queriam que ele fosse um comerciante. O Jodorowsky é chileno, e ele então mostra toda essa vanguarda que vai acabar se tornando famosa, que eram os jovens da época dele, do Chile, né, em 1940 mais ou menos. Ele tem um interesse muito grande pelo tarô, e aí você tem essa visão também muito metafórica, muito poética, com imagens muito fortes. Por exemplo, no momento ele é um anjo, né, cercado de demônios, no carnaval. Então é um filme muito bonito, muito tocante e que diz muito para os artistas, né? Como às vezes você tem que acreditar em você mesmo e contrariar todo o resto. Uma Mulher Fantástica, de 2017, um filme chileno também, dirigido pelo Sebastián Lelio. Ele mostra a história de uma trans que é casada com um homem de mais ou menos 50 anos, o homem acaba falecendo, e aí toda a questão, né, que aparentemente as pessoas estão muito evoluídas, né, e agora não tem mais problema nenhum, ela inclusive trabalha tal como garçonete, mas quando a coisa pega, né, você tem alguns problemas, assim, por exemplo, ela não pode ir no enterro. É um filme sutil, um filme delicado, que não vai pelo caminho mais fácil, não tem grandes melodramas, mas em alguns momentos você sente a dor daquele personagem, né? Quando as coisas simples que todas as pessoas deveriam ter direito, você foi escolhido para não ter. Moonlight, de 2016, foi ganhador do Oscar. Ele vai contar a história de um rapaz negro que ele cresce, né, num meio de traficantes e se descobre homossexual. Então, a relação de dois homens negros gays. O filme é contado de uma forma muito delicada, mostra, né, essas ambiguidades dos personagens, quer dizer, num meio assim machista, num meio onde a agressão prevalece, como, né, desenvolver o afeto. O filme realmente merece o Oscar que ganhou. Desse festival, um filme bônus é Blade Runner, de 1982. Quando eu vi esse filme, talvez na TV, eu achava ele um filme muito escuro, né? O Harrison Ford muito sombrio, e ele virou meio que cult. Todo mundo via assim nesses androides, são androides que acabam sendo caçados, né? E todo mundo via assim metáforas, né, sobre o mundo, a economia nos anos 80. Só que quando eu vi agora, né, a cópia estava restaurada, eu achei um filme muito colorido, a fotografia uma fotografia deslumbrante. Então eu não achei a história tão sombria. Inclusive tem um toque de amor, tem até aquela música do Vangelis, né, muito famosa. É uma história do Philip K. Dick, então vale a pena mostrar aqui, né? O Philip K. Dick é aquele americano que tem montes de contos e livros adaptados para o cinema, né? Philip K. Dick faz uma ficção que ao mesmo tempo tem um toque de aventura, mas questiona o que é a realidade. Então esse foi um apanhado do Festival Melhores Filmes do Cine Sesc, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários os filmes que vocês também gostaram, que vocês viram recentemente. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de compartilhar. E até a próxima. Muito obrigado.